Qual o sentido de você fazer uma análise e depender da roleta russa? Você sabia que existem dois INPIs? Exatamente. Um que olha para o manual e analisa de uma forma, e o outro que olha e analisa de outra forma. Sendo que um desconsidera totalmente o que há de jurisprudência e manual de marcas, e o outro que realmente analisa. Saber qual você vai cair, a gente não sabe, é uma roleta russa. E sabendo disso, o que a gente tem como prática em alguns casos? Por exemplo, você vai depositar uma mesma marca, uma família de marca, de um só cliente em uma classe. Em vez de você fazer tudo no mesmo dia, geralmente a gente dilui em outros dias. Justamente para não cair na mão do que vai desconsiderar o que está na LPI, o que está no manual e o que está no sistema, que já tem jurisprudência. Então, para evitar isso, o que ocorre? A gente faz depósitos em dias diferentes. E aconteceu essa semana. Uma marca que é uma família de produtos, né? Como se fosse a Nestlé, por exemplo. Que é Nestlé, aí vem Nescau, Nesquik, Nescafé, ok? Entendeu a estrutura? Então ela tem essa estrutura, essa forma. E aí foi feito todos os depósitos numa mesma classe, só que uma foi feita em um dia, a outra foi feita em outro, né? A gente divide em 2 dias. E isso, o que aconteceu? Caiu na mão de analisadores diferentes. E qual foi o resultado? Um indeferiu e o outro deferiu. E só que o motivo do indeferimento também serviria para indeferir a outra. Mas por que um não viu o problema e o outro viu? Este é um caso que ocorre muito no INPI e o mais interessante, o que deferiu pontuou o termo em análise, né? A marca é deferida porque o termo em análise já faz parte de mais de um titular. Sendo assim, de marcas de mais de um titular. Sendo assim, o termo está desgastado no segmento. Logo, tem que se olhar o aspecto gráfico, fonético e ideológico. Sendo distinto, a marca pode sim ser deferida. Só que o outro, não. Isso é uma reprodução com acréscimo, uma reprodução parcial. E isto que é complicado, porque o cara lê o manual de marca só até a parte de reprodução e imitação e esquece que abaixo disso tem outros elementos que você também tem que avaliar. Se o termo já faz parte de outros titulares, opa, você vai lá embaixo porque tem falando sobre termo desgastado. E muitos analisadores deixam de olhar para esse lado e vão indeferir o seu pedido. Seja por desatenção, seja por falta de competência técnica, ou seja porque ele precisa cumprir uma meta. Isso é claro, tá? Infelizmente, a percepção que a gente tem e que os empreendedores têm quando chega para fazer um serviço é que o pedido dele foi escolhido para bater uma meta, porque não há justificativa para uma decisão como aquela. E o interessante é que quando o empreendedor compreende isso, a gente tem algo sério, porque tem casos que são delicados. Sinceramente, tem casos que são bem delicados de analisar, mas tem casos que está claro ali que houve um erro, né? Não tem outro termo para representar aquela análise. Foi um erro ou foi uma escolha. A percepção que a gente tem é que precisa cumprir uma meta de indeferimentos e esse processo caiu para isso, porque é desconsiderado manifestação, é desconsiderado o que foi apresentado em exigência e por aí vai, e é indeferido, ok? Então, saiba disso. Existem 2 INPIs e que, independente da análise inicial, por incrível que pareça, esse é um detalhe, pode ser que o pedido seja indeferido. E aí, esse é o ponto. Quando você faz uma análise inicial e sabe que aquele pedido vai ser deferido por conta do que já existe, você tem elementos para pedir o cancelamento daquele despacho ou fazer um recurso. E se você já estiver insatisfeito, né, ali, se você quiser algo mais célere às vezes, você já vai para a justiça. Porque tem hora que o INPI é demorado, né? Por exemplo, se você for pedir nulidade de um processo, eu recomendo você fazer em paralelo na justiça, porque na justiça está tendo um resultado muito mais rápido do que no INPI. Então, se for algo mais célere que você precise, né, assim, uma coisa que já está causando prejuízo, já está causando confusão, esqueça INPI, vá para a justiça, foco na justiça, mas aqui você esqueça assim, não dê tanta atenção aqui, faça o que precisa ser feito, mas o foco você vai ser na justiça. Sua energia vai estar aqui, porque aqui é mais rápido. Recentemente saiu um caso assim, na justiça demorou menos de 1 ano, enquanto no INPI está demorando 2 anos para analisar um pedido de nulidade. Então, nesses casos você tem que ter essa visão
estratégica e saber para onde seguir para você ter resultados mais rápidos e mais assertivos. Infelizmente, é ruim trazer esse tipo de situação de caso, mostrar que existe esse tipo de dois pesos e duas medidas para uma mesma situação e para decisões que são assim próximas, porque as duas foram tomadas com diferença de semanas. E aí é aquela questão, né? Como que o cara que tem acesso ao sistema ali não viu que já tinha dado uma decisão igual, análoga, para o mesmo caso, para o mesmo titular, foi dada uma decisão contrária a que já tinha sido colocada ali no sistema. Isso é delicado, não poderia acontecer, mas infelizmente acontece. Se isso tiver acontecido contigo, comente aqui embaixo também, vamos compartilhar isso. E quando ocorrer, cara, faça igual eu faço. Questione, leva para a ouvidoria, tá? Para eles ficarem sabendo do que está ocorrendo. Faça tudo que for necessário. É aquela questão, a gente não pode levar isso, né? Tornar isso banal. Ah, isso acontece e tal, vamos deixar para lá. Não pode ser normalizado, porque senão, qual o sentido de tentar fazer um registro e ficar à mercê? Qual o sentido de você fazer uma análise e depender da roleta russa? Ok? É aquela questão, se o pedido pode ser deferido porque já tem jurisprudência, está de acordo com o manual e por aí vai, show de bola. Quando o pedido é delicado, aí é outros 500, mas quando é esses casos, porque o que eu estou falando aqui são desses casos que a marca era para ser deferida, não tinha elementos para indeferir, e o NPI indefere. Nesses casos, cara, vá com tudo, se o NPI não der, você vai para a justiça. Num outro vídeo eu vou falar de uma outra situação que ocorre e como contornar ela. E aí você vai ser interessante porque você não vai conseguir entender o porquê que isso ocorre, mas ocorre. Um outro caso que eu vou falar, ele é bem interessante também. Então, compartilhe e se inscreva no canal para que você possa ver o próximo vídeo. Show de bola? Um abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo de desabafo e análise de casos desses do INPI. Show? Um abraço.